Grande abraço para você que curte aqui o canal do Fábio Fidelix, mais um vídeo chegando. Já fez sua inscrição? Manda ver aí, inscrever-se, manda likezão também, ativar o sininho para receber todas as notificações e o seu comentário nos vídeos, certo? Bom, canal GB no YouTube, estava acompanhando a entrevista com Álvaro José, o Alvinho, né? Que trabalhou com o Galvão na Bandeirantes, né? Eu nem sabia disso, né? Fiquei sabendo nesse podcast, trabalharam lá nos anos 70, depois o Galvão disse que levou, né? Eu levei, né, o Álvaro José para a Rede Globo, aí o Álvaro ficou até 82, depois ele acabou voltando, ficou até 82, por ali, 83, depois acabou voltando para a Rede Bandeirantes para trabalhar lá no Show do Esporte, no projeto do Luciano do Vale. Mas enfim, primeiro, né, eu acho que quem faz entrevistas, né, o cara que apresenta um programa de entrevistas, ele tem que deixar muito mais o entrevistado falar, né, os convidados. Inclusive a Fernanda Paes Leme, que é filha do Álvaro José, também estava nesse podcast. Aí misturou tudo, né? Misturou o jornalismo esportivo com a carreira da Fernanda Paes Leme, que não é da área do jornalismo esportivo, né? Ela é uma atriz. E aí misturou tudo, né? Misturou tudo, uma confusão. Se perdeu totalmente no intuito de se fazer uma entrevista, né? E o Álvaro José é um cara que tem muitas histórias, é uma enciclopédia, né, do esporte, das modalidades esportivas. O cara sabe tudo, né, o Álvaro José. Todas as modalidades, os recordes mundiais. Cara, impressionante o que sabe o Alvinho, como é conhecido. Aí, alguns momentos dessa entrevista, realmente, né, deixaram interrogações aí. O Galvão disse, num determinado momento, que estão estragando a Rede Globo, mas não cita nomes, né? Deve ser algum diretor ou diretores que estão hoje à frente da emissora carioca. Quando estava lá, tudo bem, né? Mas saiu da emissora, agora estão estragando a emissora. Será que é porque ele não está lá? Eles que estão estragando a emissora? Bom, enfim, sei lá, o Galvão pode ter suas razões, mas não ficou claro, né? Não ficou claro e ele não iria citar nomes também, que ficaria complicado para ele. Mas diz que estão estragando a programação da Rede Globo. Num outro momento, ele citou 3 mestres, né? 3 mestres na carreira dele, principalmente na Rede Globo. Ele citou o Boni, que foi o grande chefão, né, diretor de programação da Rede Globo durante muito tempo. O Armando Nogueira, que era diretor de jornalismo da Rede Globo também, durante muitos e muitos anos. Foi o diretor de jornalismo da Globo. E o Pelé, como terceiro mestre aí, o Pelé, né, que, segundo o Galvão, fez 3 Copas do Mundo com o Pelé. Copa de 90, 94 e 98, na Rede Globo. E aí eu pergunto, né? Vamos analisar esses 3 mestres, segundo o Galvão Bueno, né? Se tem alguma incoerência, se tem alguma hipocrisia. O Boni, né, que era o diretor de programação da Globo, o Boni tirou o Galvão Bueno da titularidade da Copa do Mundo de 86. Já contei essa história aqui no canal. Na Copa de 86, o Galvão era o titular dos jogos da seleção brasileira na Rede Globo, narrador titular da emissora. E aí o Boni foi o cara que colocou o Osmar Santos para ser o titular na Copa de 86. Tirou o Osmar Santos do rádio, levou para a televisão e o Galvão ficou ali, né? Foi preterido pelo Boni. Então será que realmente ele tem toda essa consideração pelo Boni? E o Galvão que já deu várias entrevistas dizendo que até pensou em sair da Rede Globo. Ele fez a Copa de 86, mas já avisou, vou sair. Porque ele não se conformava com essa questão de perder a titularidade às vésperas da Copa do Mundo, né, para o Osmar Santos. Né? Ele até fala, não tem nada contra o Osmar Santos e tal, mas foi uma decisão do Boni. Então, mas ele cita o Boni como um dos mestres. Beleza. Acho um pouquinho de incoerência. Sei lá. Aí ele fala do Armando Nogueira, que o Armando Nogueira, sim, o Armando Nogueira queria o Galvão em 86 como titular. O Boni é que não queria. Então, nesse caso, até com o Armando Nogueira, o Galvão deve ter realmente uma consideração ali pelo Armando, né? Deve ter, porque ele queria o Galvão como titular. O Boni é que contratou o Osmar Santos. E o terceiro, o Pelé, né? Ele fala do Pelé, da humildade, né? O Pelé é o cara mais conhecido do mundo, né? Diz o Galvão Bueno. Acho que ele gostaria de ser o Pelé, né? O Galvão. Mas ele disse que o Pelé é o cara mais conhecido do mundo. Realmente, né? Pelé, sem dúvida nenhuma. Mas aí todo mundo sabe daquele episódio na Copa dos Estados Unidos em 1994, quando o Ciro José falava com ele no retorno ali, que o Pelé estava atrapalhando a transmissão, estava falando demais, né? Estava interrompendo muito o Galvão durante as transmissões, e o Galvão ficou ali. Pô, o que eu vou fazer? Ele pega o microfone, abre,
e começa a falar, não posso fazer nada, vocês que contrataram o Pelé, vocês têm que falar com ele, eu não posso fazer nada. E aí até tem aquela coisa que ficou histórica, né, falando que só se eu pegar uma marreta e dar na cabeça dele, dar uma marretada na cabeça dele, para ele parar de falar. Aí não sei, mas ele cita o Pelé como um dos mestres, né, pela humildade, que o Pelé dava autógrafo para todo mundo, né, abraçava crianças, tal, é um cara que nunca recusou, né, um autógrafo dos fãs, tal, apesar de ser a pessoa mais famosa do mundo, disse aí o Galvão Bueno. Então, fica aí uma dúvida, né, com o Boni e com o Pelé. O Armando Nogueira até que passa, né, que eu acho que queria o Galvão na Copa 86, mas o Boni tirou o Galvão, quase tirou o Galvão da Rede Globo, né, ele ameaçou deixar a empresa, foi convencido, não, fica, que depois você vai ser o titular, tá, novamente, beleza. Outra coisa também, né, além de tudo que eu já falei, né, não deixar o entrevistado falar, ficar falando muito mais, né, de sua própria carreira do que da carreira. O Álvaro José tinha muita história para contar, mas toda hora interrompido e ainda foi levar a Fernanda Paes Leme junto ali, não sei de quem foi a ideia, nada contra ela, mas leva ela para, né, sozinha ali, para uma entrevista, agora misturou tudo, né, já não foi legal. Outra coisa também é que o Galvão sempre cita o Luciano do Vale como referência, como concorrente, né, olha, fomos concorrentes durante muitos e muitos anos, mas a gente era amigo, né, era só uma questão profissional, né? A gente brigava pelos números de audiência, o Luciano na Band, né? E o Galvão na Globo, mas a gente sempre foi amigo, um visitava a cabine do outro, tal. O Neto declarou, né? Não faz muito tempo que o Neto declarou que não é bem assim. A história não era bem assim. O Neto que trabalhou 10 anos ao lado do Luciano do Vale como comentarista e declarou que o Galvão nem olhava para ninguém, nem visitava a cabine, nem cumprimentava o Luciano do Vale. Isso é o que o Neto disse. Olha, trabalhou 10 anos com o Luciano, hein? Trabalhou os últimos 10 anos da carreira, né, do Luciano do Vale ao seu lado ali como comentarista. Então o Neto, que também é um cara polêmico, né, que não pensa muito para falar, mas fala muitas verdades, né? Às vezes se compromete, toma processos. Se o Neto falou, não dá para duvidar muito do que isso acontecia, né? Que o Galvão é um cara vaidoso demais, né? Passa uma certa arrogância em muitos momentos. É claro que alguns que trabalham com o Galvão dizem que não é bem assim e tal, mas ele passa, né? Passa essa imagem, né, de um cara muito vaidoso, muito que, né, que acha que ele realmente é o bam de tudo, tal. Ele que convida, ele que contrata, né? Quando ele estava na Globo. Uma vez falou que queria levar o J. Júnior para lá, tal, né? Ele não é o diretor, mas ele que levar, quer dizer, é estranho, né? Acho que para que existe um diretor, né, de jornalismo, um diretor de esporte, se é ele que contrata, parece que era o dono da equipe, né? Não sei. E realmente são essas as divergências, algumas, né, divergências e incoerências no caso do Galvão Bueno, que está aí, né, com o seu canal GB, entrevistando amigos, né, pessoas que trabalharam com ele e praticamente todas as entrevistas que eu acompanhei, ele mais fala da sua própria carreira do que do entrevistado, o que eu acho que não é muito legal, né? A gente queria tanto ouvir as histórias do Álvaro José no esporte e pouca coisa saiu desse podcast. Ficou mais sobre a carreira do Galvão Bueno com o Álvaro José, não o Álvaro José, né? A sua carreira na Bandeirantes. Teve um momento também que ele pergunta para a Fernanda Paes Leme se ela ouvia o Álvaro José. Aí a Fernanda Paes Leme, não sei se fez uma média, falou, não, apesar que era o meu pai que estava na Bandeirantes, eu preferia ouvir as suas transmissões. Nossa, aí ficou um negócio, né? Mas enfim, é isso aí, galera. O que você acha? Manda sua opinião aí no canal do Fábio Fidelix. Não se esquece de fazer a inscrição, ativar o sininho, mandar o seu likezão, beleza? Até o próximo vídeo, valeu, um abraço.